Ninguém sabe ao certo como nem quando surgiu. Apenas que existe há pelo menos um século. É um grande teatro de rua, representado por moradores de Acupe, distrito do município de Santo Amaro da Purificação, que fica na Baía de Todos os Santos. A apresentação do Nego Fugido no Recôncavo é uma manifestação única da cultura popular em toda a Bahia. O Nego Fugido é a recriação anual da luta pela libertação dos escravos, feita por seus descendentes em Acupe. O espetáculo do Nego Fugido é o tema deste documentário da série Bahia Singular e Plural. Os participantes do Nego Fugido exageram na caracterização dos personagens para obter mais força dramática no espetáculo. Caras, bocas, gestos e indumentária são parte da fantasia de um povo que reconta sua história. O ideal da liberdade traduzido num épico popular. O Recôncavo, cenário da representação do Nego Fugido, é o lugar onde se concentrou grande parte da mão de obra escrava trazida da África para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e nos engenhos. Foi no Recôncavo que teve início a colonização da Bahia. Quase toda a área do distrito de Acupe pertenceu a dois grandes engenhos, o São Gonçalo do Poço e o Engenho Acupe. Com a abolição, os escravos deixaram as fazendas de cana e foram se dedicar à pesca, abundante graças aos manguezais da região. Praticamente já não há vestígios dos dois antigos engenhos, mas a representação do Nego Fugido, memória viva da história do lugar, foi tema de uma dissertação de mestrado na PUC de São Paulo, feita pela historiadora Ana Maria de Aragão Ramos, nascida em Acupe. Eu comecei a pensar como fazer esse trabalho. O Nego Fugido não tem uma documentação escrita, então era utilizar depoimentos orais das pessoas que participaram do Nego Fugido. Infelizmente, não tinha as pessoas que estavam no Nego Fugido, que era do começo do século, mas ainda tinha aqueles que participaram do Nego Fugido a partir da década de 30. Então, a partir daí, eu comecei a fazer as entrevistas, descobrindo o Nego Fugido, que não era igual ao que eu via nas ruas de Acupe quando eu era criança, e que não era igual também ao Nego Fugido da década de 90. Era um Nego Fugido feito a partir de releituras dessas gerações que participavam da manifestação e que levavam essa representação sobre a escravidão na rua. Acupe é uma comunidade de pescadores formada basicamente por negros. A população estimada é de 5.000 habitantes. O imaginário popular é povoado de lendas que remetem ao tempo da escravidão. O local onde ficava o Engenho Acupe, hoje conhecido como Acupe Velho, ainda inspira medo em alguns. É assustado isso aqui, que é assombrado, diz que as bananeiras se cortassem antes de minar sangue. Mescla, né, todo o medo sobre a história da escravidão, como também sobre o medo dos mortos. Então aqui tinham duas coisas. Tinha um cemitério, que as pessoas, pelo desconhecido, por toda essa aura que envolve o tema da morte e a escravidão também, então se corria as histórias fantásticas daqui de pessoas gritando, que se ouvia gritos de escravos que estavam sendo castigados. E o medo dessa região aqui era muito grande. Através da tradição oral e da memória popular, os moradores de Acupe reafirmam a história da libertação dos escravos como uma conquista dos negros,
não uma concessão da princesa Isabel, como conta a história oficial. O pouco grau de escolaridade dos mais velhos também contribuiu para que os fatos históricos adquirissem uma versão própria. Seu Domingos, puxador da música do Nego Fugido, ainda na primeira metade do século, tem um jeito todo peculiar de falar sobre a escravidão. Andar por esse posto todo, Dom Pedro I, até que chegou na África. Chegou na África lá, parou com 3 dias, encontrou os negros. No Brasil não tinha esse negócio de negro. Chegou, encontrou os negros, convidou para ir no navio. Ele quer que sabe por que é a Poló, Sapatama de Bodia, Canfor. Isso é o negro cantando no navio. Dom Pedro I estava assultando. Aquele negro besta que veio para o Brasil. O Sabino virou numa cobra, outro virou numa urubu, outro virou num pássaro, outro virou no gavião, outro virou numa nuvem, caiu na água e foi embora. Acredita-se que o Nego Fugido tenha surgido na segunda metade do século XIX. Mas até hoje, ninguém encontrou qualquer registro sobre a época exata das primeiras apresentações. Nós não conseguimos localizar uma relação inicial que alguém disse assim, não, foi formado em tal ano, foi formado em tal século, foi formado por alguém. A origem do Nego Fugido é desconhecida, porque eu não encontrei documentos que comprovassem a existência do Nego Fugido no período da escravidão. Então, o Nego Fugido pode ser entendido da seguinte forma: é uma memória sobre escravidão da população dessa região, mas do ouvir falar. Normalmente, as apresentações do Nego Fugido acontecem nos domingos de julho. É um mês considerado fraco para a pesca em Acupe e de muita festa no Recôncavo. Até por isso, no passado, só os pescadores participavam da encenação. Todos os integrantes do Nego Fugido trabalham na preparação do figurino e da maquiagem. Tudo começa com a escolha de folhas secas de bananeira para vestir os caçadores. A palha seca é importante pra gente. Se tiver um solzinho, dá uma molhada para ela ficar mais leve. Nos dias da brincadeira, que é como eles costumam chamar a dramatização, os componentes do grupo começam a se divertir antes mesmo do início da festa. Enquanto uns se vestem, outros preparam a maquiagem, feita de carvão e óleo. Assim que pintam o rosto de preto, eles já começam a entrar no clima da representação. As crianças usam pó de refresco artificial para deixar a língua vermelha. Os adultos preferem mascar papel crepom, que dá um tom mais forte. O efeito da maquiagem usada hoje é impressionante. Os mais velhos, no entanto, preferiam a maneira antiga. Banha de porco, com o porrão do candeeiro e a papel vermelho, que hoje eu não vejo mais se usar esse papel vermelho. A gente mastigava e saía da boca, parecia aquela sangue, golfada de sangue que estava saindo. Antigamente, né, nós tínhamos assim, elementos que representavam praticamente assim o elemento mais natural, eram as pessoas mais robustas, aquelas pessoas que brincavam aquelas saias grandes de palha, eram umas saias enormes que a palha ficava, os homens fortes, a dramatização forte que dava a gente assim, e a gente se emocionava em ver, né? Uma coisa muito bonita. Outra característica própria das antigas apresentações: só homens participavam do Nego Fugido. De uns anos para cá, passou a ser também admitida a presença de mulheres e crianças. A mulher ganhou destaque a partir da incorporação da figura da madrinha, uma alusão à princesa Isabel. As crianças fazem os escravos fujões, chamados de negas.
Na década de 90, o grupo passou por um período de desagregação. Uma mulher foi quem assumiu o comando, a Dona Santa, que apesar do apelido, dirige o grupo com pulso forte. Tudo fica entregue a ela. Se a gente precisa de material, tem que tomar no Mundial emprestado. Se a gente está dentro do grupo e errar, até uma cachaça, para tomar uma cachaça, ela vem, pega em pelas orelhas, bota dentro do grupo e vem de novo. Na minha frente não tem um que vira um copo, de adulto a criança. Saio para fora também, digo é aqui que fica, é aqui mesmo, todo mundo me obedece. Nunca me distrataram nenhum, nunca me disse uma palavra para me ofender. Todo mundo só me chama de madrinha. Santa marca a liderança da mulher dentro do Negro Fugido, né? Porque antes da entrada de Santa, a mulher ficava muito no bastidor. Né? A participação da mulher era do cozinhar, né? De fazer a comida. A gente faz o cozinhado porque a gente brinca o 4 domingos do mês de julho. Então a gente percorre a rua. Aquele dinheiro que a gente ajunta, a gente aí faz um cozinhado, tira um dia de domingo, faz aquele cozinhado, porque é aquela alegria. A gente vê, compra um engadado de cerveja, compra um refrigerante. Aí a gente leva o dia todo dentro de casa, ali cozinhando, brincando, de noite mesmo, no sábado de noite. Os meninos vêm, a gente cata feijão, a gente trata mocotó, a gente prepara tudo. A gente leva o dia brincando, até de noite, porque a gente já sai pro Negro Fugido, a gente já sai com dificuldade, porque a gente já tem que comprar o carvão, comprar o óleo, comprar a espoleta, comprar papel. E a gente aqui vive de marisco, essas conchinhas piquititicas que tem aqui. A gente vive disso e tem vezes que a gente não tem condições. Todos prontos. É hora de sair às ruas. Os artistas populares vão incorporando seus personagens. As expressões, os gestos, a coreografia não são dirigidas, mas o sentido coletivo e a integração são alcançados graças à vivência secular, passada de uma geração a outra. Quem não está acostumado a acompanhar este espetáculo pode até se surpreender com as cenas de aparente transe. Existe um elemento, parece que ele de repente se agiganta quando ele se transforma na figura da representatividade do grupo, né? Não é uma coisa assim que você vai dizer, não, você vai fazer isso. É uma coisa que a cada representação você sente assim uma coisa mais original, mais bonita. Todo mundo está no meio da gandaia para olhar, né? A dramatização começa, de fato, no batuque. A prática de fugir para dançar, beber e se divertir era comum na época da escravidão. Então o escravo poderia utilizar esse momento para o não ser escravo, né? Que é o momento do brincar, o momento da liberdade, onde o limite entre senhor e escravo ele desaparece, porque ele vive a liberdade, ele dança, ele canta, ele festeja, ele não tem senhor. Neste primeiro momento, o que chama a atenção é a música, que tem como base o som de atabaques e agogôs. Mistura samba de roda e candomblé. A raiz africana é sua principal característica. As letras das canções mesclam português com iorubá. É uma preciosidade porque é a música do candomblé fora do candomblé. É uma raridade, porque toda a música do candomblé ela é sagrada. Ela fala de orixá e ela é uma música sagrada, para ser cantada no culto. As pessoas é que pegam e cantam por fora, transformam. Mas essa daí não, é saída de dentro da tradição do candomblé, mas não é uma música do culto. Mas toda a sistemática, os instrumentos são de candomblé,
a construção das melodias são de candomblé, o padrão de voz é de candomblé, a ginga com que eles cantam é do candomblé, mas é uma música à parte, saída do candomblé, que se tornou profana, narrando uma saga, narrando uma história do negro. Olha lá, tu ponha tu burico ioiô que tu ponha. Olha lá, tu ponha tu burico iaiá que tu ponha. E dá licença maior que cativeiro de ioiô. E cativeiro de ioiô, cativeiro de ioiô. Não é exclusivo do Negro Fugido. O Negro Fugido vai tomando emprestado de outras manifestações essas canções que são cantadas dele. E mataram o meu boi, bé, no caminho da roça, bé, enquanto a rio bé, no caminho da roça, bé. Carneirinho morreu na lagoa cheia, que bicho pequeno, que tamanho de orelha. Carneirinho morreu na lagoa cheia, que bicho pequeno, que tamanho de orelha. O momento seguinte é o da chegada dos caçadores. A liberdade no batuque dá lugar à ameaça do cativeiro. O escravo fujão é agora alvo da captura. Mas o que representa a fuga do escravo neste teatro de rua? O negro fugido é o homem querendo formar seu quilombo, querendo sua liberdade, querendo sua identidade. Ele não foge, o negro fugido não foge. Ele fica ali ao redor tudo ali de um dançando, com uma cantiga que eu estou cantando aqui, ele fica dançando e eu tocando. Aí ele com a espingarda dá o tiro. Aquele povo assim, quando o negro tudo cai, ele pega o negro, acaba amarrando uma corda, sai o negro. Só o negro com o caçador. Só o negro chega o pé de um, ajoelha, só o negro, senhor. Chega o pé de um, ajoelha, só o negro, ele não pode. Fugir que tomasse conta do mato, chega lá e fica escondido, não pode. Não. Não sei o que pode, é mentira. Ela não é uma fuga de rompimento, ela é uma fuga para o lazer. Né? Ela tem que ser entendida como a fuga que é comum em toda a história da escravidão, tanto no Recôncavo Baiano, como em São Paulo, como no Rio de Janeiro, onde o escravo, dentro daquela vivência de escravidão, eles fugiam para namorar, para tomar uma cachaçinha, para dançar, e disso eles voltavam depois para a sua vida de escravo, mas eles gozavam desse momento de liberdade. Durante a perseguição, vários escravos são presos e alguns tentam fugir de novo. Tiros e mortes. As ruas de Acupe se transformam num campo de batalha. O capitão do mato é o representante do dono dos escravos, do senhor, que não aparece no Negro Fugido. E existe a figura do capitão do mato, que ele tinha um livre trânsito entre os fazendeiros para a captura dos negros. E ele se utilizava de todo o pretexto, dentro dessa sua função, para se beneficiar, tanto utilizando as pessoas, as mulheres, para até relações sexuais, é o que se falar na época que a gente devia falar isso, como também para tirar exploração de toda maneira. O capitão do mato, por ser um representante da repressão, ele, no final do século XIX, ele perdeu seu papel. Se a escravidão estava gradativamente desaparecendo, se existiam essas leis que davam direito ao escravo de conquistar a sua liberdade, a figura do capitão do mato, que era um dos representantes da repressão da escravidão, perdeu o sentido. E ele é tratado de forma jocosa, não só como inteligentemente faz a comunidade essa leitura sobre essa personagem da escravidão, como em outros lugares também isso é registrado, onde o capitão do mato é vaiado, é escorraçado, e porque ele perde o papel, ele perde a sua identidade, porque a escravidão já estava perdendo o seu sentido. Após a prisão dos negros, começa a caminhada, que os levará até a presença do rei. No percurso, os escravos vão pedindo à população uma contribuição para a compra de suas cartas de alforria. Isso dura o tempo suficiente para arrecadar dinheiro que depois vai ajudar nas despesas da festa. Interessante é que nos 3 primeiros domingos, a encenação é interrompida nesta parte. A representação completa só acontece no último domingo, configurando um ciclo: fuga, captura, arrecadação de dinheiro e nova fuga. A possibilidade de o escravo angariar fundos para sua carta de alforria surgiu
com uma lei de 1871. A lei do ventre livre, ela possibilita ao escravo que tem o dinheiro barganhar a sua liberdade e caso o senhor se negue a fazê-la, ele pode recorrer à justiça. Aí aparece a figura suprema, que é o rei. O rei do Negro Fugido, ele trabalha com 2 soldados, um de um lado, outro do outro. À frente o capitão dos matos e o lado aqui também a madrinha, né? Então, na hora da luta, os soldados metem as frentes. Agora, a primeira luta, a segunda. Agora, na terceira, eu luto também, que é a hora da prisão. Na Junsuna da Ire, na Junsuna da Ire, aioiô, bé, na Junsuna da Ire, na Junsuna da Ire, na Junsuna da Ire, aioiô, bé, na Junsuna da Ire. Que bacacau, que bacacau, bacacau, que bacacau, bacacau, que bacacau. A última parte da representação é a da revolta contra o rei, por causa da recusa em conceder as cartas de alforria. Está na mão dos militares. Está na mão dos militares. Cadê a carta da alforria? Está na mão dos militares. Cadê a alforria? Saiam! Neste momento, até os caçadores se unem aos escravos. Durante uma nova sequência de lutas, o rei é preso e os soldados fogem. A madrinha entra em cena e pede calma. O soldado, portador da carta de alforria, é preso e levado até o rei. Pressionado, o monarca manda que a carta seja lida, ordem que é obedecida pelo capitão do mato. Carta de alforria. Senhores e senhoras, em ordem de pena de morte do nosso rei, foi entregue pelos militares a carta de alforrias. Até que no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel libertou os escravos. Muito obrigado. A conquista da liberdade é o grande final da representação. Todos cantam, dançam e comemoram, dando início a um novo e animado batuque. Acabou.